Nós vamos ensinar você, nesta aulinha, a fazer a flor copo de leite. Como você vê, nós já temos uma prontinha aqui. Nós vamos fazer com um fiozinho mais grossinho para você ver como se faz toda a flor. E depois você pode fazer com o fio que você desejar. Você pode fazer com aqueles novelinhos pequenininhos, aquelas linhas bem fininhas para que a flor ela fique menor. Você pode fazer com lã. Você pode até tentar fazer com barbante também, vai dar certo. Então você escolhe a linha que você for fazer. Nós vamos fazer com esta. Nós sugerimos que, exceto o barbante, se for outro tipo de fio, você no final da flor endureça um pouquinho a flor. Use aquela técnica que nós ensinamos de endurecer crochê para deixar ela mais firme, porque a flor copo de leite ela fica um pouco dobradinha. Ó. Então, para que ela fique certinha, você pode usar aquela técnica de endurecer para deixar ela mais firme. Então, os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta flor são linha de algodão, sobras de linha de algodão na cor verde, 100% algodão, sobras de linha amarela, também 100% algodão, e sobras de linha branca, então todas na mesma textura. Quando você for fazer, se você for fazer com lã, faça todas com a mesma lã, ó, tanto a branca quanto a amarela quanto a verde, para que ela fique uniforme. Nós vamos utilizar a agulha de crochê 2 milímetros. E nós vamos utilizar a agulhinha de tapeçaria para podermos depois costurar a nossa florzinha. Costurar, aplicar o botãozinho, o miolo, e costurar as partezinhas dela para montar. Então, estes são os materiais para fazer a flor copo de leite. Você vai iniciar a sua flor fazendo 20 correntinhas. Então, você vai fazer a laçadinha inicial. E você vai fazer 20 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até atingir as 20. Depois que você fizer as 20 correntinhas, você vai pegar uma laçada, pular 2 correntinhas e na terceira você vai fazer meio ponto alto. Você vai trabalhar essa carreira toda em meio ponto alto, sendo um meio ponto alto em cada correntinha da base. Vai ficando dessa forma. Faça até o final da carreira. Depois que você trabalhar a carreira de meio ponto alto, você vai subir 2 correntinhas, virar a carreira e você vai trabalhar agora mais 4 carreiras de meio ponto alto, sendo meio ponto alto sobre meio ponto alto. Ó, dessa forma você vai trabalhar por mais 4 carreiras. Nós teremos 5 carreiras de meio ponto alto feitas desta forma. Então, trabalhe agora o restante das carreiras para totalizar as 5. Depois que você trabalhar as 5 carreiras de meio ponto alto, seu trabalho vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos começar a fazer os aumentos. Nós temos aqui, nós começamos com 20 correntinhas, então agora nós temos aqui 19 meios pontos altos. Nós vamos fazer 5 pontos no início, então nós vamos subir aqui 2 correntinhas, que já equivalem a um meio ponto alto. Nós vamos virar o nosso trabalho. No mesmo ponto que nós subimos as correntinhas, nós vamos fazer mais 4 meios pontos altos. Nós temos que ter 5 pontos ali. Então, 1, 2, 3, 4. Você vê que nós já aumentamos aqui o nosso trabalho. Então, com as correntinhas, nós temos 5 meios pontos altos ali. Nós temos 19 pontos. Nós aumentamos já no primeiro. Nós vamos trabalhar até o 9º ponto. No 10º,
nós vamos fazer um aumento. Porque são 9 pontos, então nós temos 9, 9, 18, sobra 1. Nós trabalhamos 9, aumentamos, trabalhamos 9. Então, nós vamos fazer aqui um meio ponto alto, 2 meios pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O nono ponto seria aquele onde nós já fizemos os aumentos do início. Então, depois que nós trabalhamos esses 8 pontos, após o aumento do início, nós vamos fazer no próximo ponto o aumento. Nós vamos fazer 2 meios pontos altos ali naquele mesmo ponto de base. Ele já vai formando aquele biquinho da flor. Em seguida, nós trabalhamos normalmente um meio ponto alto em cada ponto de base. Até quando nós vamos chegar lá no final da carreira e nós vamos fazer o aumento com 5 pontos novamente. O aumento é feito dos dois lados. O aumento ele é feito sobre aquelas duas correntinhas do início da carreira anterior. Então, aqui nós temos que fazer 5 pontos de aumento, porque nós não temos as duas correntinhas para contar. Então, um ponto, sempre em meio ponto alto. 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e 5 pontos. Então, nós fizemos o aumento no início e no final da carreira. Agora, nós vamos para a próxima carreira da nossa florzinha. Ela vai ficando dessa forma. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar normalmente meio ponto alto sobre meio ponto alto. Então, nós vamos subir aqui 2 correntinhas, que já conta como primeiro. Nós vamos trabalhar o meio ponto alto aqui normalmente sobre esses 4 pontos da base, que foram os pontos de aumento. Então, 3, 4, 5. Nos cantos nós não vamos aumentar nem aqui no meinho. Só no centro, onde nós fizemos o aumento, é que nós vamos aumentar novamente ali no meio daquele Vzinho que ficou. Então, agora nós trabalhamos meio ponto sobre meio ponto. Meio ponto alto sobre meio ponto alto. Até chegarmos lá no meinho, no Vzinho do centro, onde nós aumentamos na carreira anterior. Quando você chegar lá naquele Vzinho onde você fez 2 pontos altos juntos, você vai trabalhar no meio daqueles 2 pontos, fazendo mais 2 pontos altos. Então, o aumento ele fica sempre aqui no meio do Vzinho anterior. Depois, você termina a carreira normalmente trabalhando meio ponto alto sobre meio ponto alto, até o finalzinho aqui sobre os aumentos também. Vai ficando dessa forma. Para a próxima carreira agora, você vai trabalhar igual à carreira anterior. Você vai fazer meio ponto alto sobre meio ponto alto. Quando chegar naquele Vzinho do centro, você vai fazer 2 pontos altos no meio do Vzinho e depois vai continuar meio ponto alto sobre meio ponto alto. Inicie com as 2 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto, e trabalhe meio ponto alto sobre meio ponto alto. Você só vai aumentar lá no centro, onde você vai fazer 2 pontos altos no meio do Vzinho da base. Vai ficando dessa forma. Terminada esta outra carreira da repetição, agora nós vamos fazer mais aumentos nessa próxima carreira. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. No início, novamente no primeiro ponto, nós vamos trabalhar 5 meios pontos altos. Então, nós vamos subir 2 correntinhas, vamos virar o trabalho.
As duas correntinhas já equivalem ao primeiro ponto, nós vamos trabalhar ali mais 4 meios pontos altos. Tudo no mesmo ponto de base. 2, 3, 4. Em seguida, nós vamos trabalhar normalmente ponto sobre ponto, meio ponto alto sobre meio ponto alto, até chegarmos lá naquele Vzinho de aumento do centro da nossa flor. Estamos quase chegando ao centro da nossa carreira. Onde nós vamos também fazer um aumento. Ó, chegamos aqui naquele Vzinho bem do centro. Ó. Ao invés de nós fazermos só 2 pontos ali no meio, nós vamos fazer 3. Então, no meio do V, você faz um meio ponto alto, 2 meios pontos altos, 3 meios pontos altos. Depois, você continua normalmente trabalhando meio ponto sobre meio ponto alto. Trabalhe dessa forma até chegar ao último pontinho onde nós vamos fazer o outro aumento. Então, quando você chegar agora aqui sobre as duas correntinhas da base, você vai fazer ali também aquele aumento. 5 meios pontos altos no mesmo ponto de base. Trabalhamos um, fazemos aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, essa carreira ficou assim, dessa forma. Na próxima carreira agora, você vai trabalhar 2 pontos em cada ponto da base. E quando você chegar no centro, naquele aumento, você vai trabalhar um Vzinho para abrir mais, para fazer uma pontinha maior. Então, aqui você vai trabalhar as duas correntinhas para subir. Você vai trabalhar mais um meio ponto alto nesse mesmo ponto de base. E agora você vai seguir trabalhando 2 meios pontos em cada ponto da base. Em cada ponto você vai aumentar um ponto. Até chegar lá no centro, sobre aqueles 3 pontos, onde nós vamos fazer um ponto Vzinho. Trabalhe então 2 pontos em cada ponto de base até o centro da florzinha. Quando você chegar aqui no centro, sobre aqueles 3 pontinhos da base, no terceiro, que é o pontinho do meio do aumento, você vai fazer tudo no mesmo ponto. Um meio ponto alto, 2 meios pontos altos, uma correntinha e novamente 2 meios pontos altos ali naquele mesmo ponto. Você formou um Vzinho com uma correntinha de espaço. Agora você vai continuar normalmente trabalhando ponto sobre ponto, fazendo 2 pontinhos em cada ponto da base, até o final da sua carreira. Sempre 2 meios pontos altos em cada pontinho da base. Vai ficando dessa forma. Quando você terminar a carreira, a sua flor vai estar dessa forma. Agora, você vai fazer a última carreira. Na última carreira, você vai trabalhar normalmente meio ponto alto sobre meio ponto alto. Quando nós chegarmos aqui na pontinha, nós vamos trabalhar um V duplo, 2 meios pontos altos, 2 correntinhas, 2 meios pontos altos. Então, agora você trabalha normalmente, começando aqui a próxima carreira, subindo 2 correntinhas, virando o trabalho, trabalhando meio ponto sobre meio ponto, até chegar lá no centrinho do trabalho, naquele V da base, onde nós vamos fazer o aumento do centro.
Vai ficando dessa forma, um ponto sobre um ponto. Chegando aqui no centro do trabalho, sobre aquele Vzinho do aumento, você vai fazer agora 2 meios pontos altos, 2 correntes e 2 meios pontos altos. Em seguida, você vai continuar apenas trabalhando ponto sobre ponto até o final da carreira. Vai ficando dessa forma. Depois que você terminar a última carreira, a sua peça aberta, ela vai ficar dessa forma. O que você vai fazer? Você vai arrematar. E quando você cortar o fio, você vai deixar um pedacinho de fio para depois fazer a costura. Então, quando nós fecharmos a nossa flor, ela vai ficar dessa forma. Você vai primeiro pegar as 2 partezinhas de baixo e vai fazer assim, ó. Dobrar embaixo. Essa parte ela enrola no meio e você vai dando a forma para o seu copo de leite. Ó. Depois nós colocamos o miolinho. Então, antes de costurarmos, nós vamos fazer o miolinho, porque o miolinho ele já vai aplicado aqui no meio e depois que a gente fecha a florzinha para fazer a costura da parte branca. Então, agora nós vamos pegar a nossa agulha e o fio amarelinho e vamos fazer aqui a parte do miolo. Para nós fazermos o miolinho, nós vamos começar aqui fazendo a laçadinha inicial com o fio amarelo. E nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fechar em círculo na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, nós formamos aqui um pequeno círculo de correntinhas. Dentro desse círculo de correntinhas, sobre cada correntinha, na realidade, nós vamos trabalhar pontos baixos. Então, nós vamos subir 2 correntes, que já equivalem ao primeiro ponto. E nós vamos trabalhar aqui o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, o quarto ponto baixo, o quinto ponto baixo e o sexto ponto baixo. E nós vamos fechar a carreira naquelas 2 correntinhas com um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo até atingir 18 carreiras. Na 19 e na 20 a gente fecha o finalzinho do nosso miolo. Então, agora é só você subir 2 correntinhas e ir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo para formar o miolinho. Se você achar difícil trabalhar assim por dentro, ó, você vai virar e trabalhar dessa forma, ó. Vira o miolinho aqui para a parte de fora, e aí ele já vai ficar do direito. E aí você trabalha dessa forma, ó. Você vai formando os círculos. Ela vai se fechando e vai formando o miolinho, ó. Por isso que é importante que você vá fechando a cada carreira. Chegou nas 2 correntinhas, fecha a carreira e recomeça a próxima. Ó.
Ele vai fechando e formando o miolinho. Então, agora você vai trabalhar, se você não quiser contar as carreiras, você trabalha aproximadamente um tamanho assim, uns 15 centímetros, 10 centímetros, depende do miolinho que você quiser, do tamanho que você quiser. Ó. Ele vai ficar assim, mais ou menos. Ó. Você trabalha o tamanho do miolinho que você desejar e depois nós aplicamos. Ele tem que ir ficando dessa forma. Quando você tiver trabalhado uns 10 centímetros, seu miolinho vai ficar dessa forma. Você vai subir 2 correntinhas. Se ele não fechar totalmente na primeira carreira, você faz mais outra para fechar. Você vai pegar de 2 em 2 pontos, ó, puxa uma laçadinha, segura na agulha, vai para o próximo ponto, puxa outra laçadinha, segura na agulha e fecha tudo junto. Ó, novamente, ficaram 2 pontos, você pega, puxa uma laçadinha em um ponto, segura na agulha, puxa uma laçadinha no outro ponto, segura na agulha e fecha todos juntos. E por fim, você fecha a carreira com ponto baixíssimo. O nosso aqui, ele já fechou totalmente na primeira, então, ele fica dessa forma. Agora, você arremata. Porque a aplicação ela é feita com fio branco para não aparecer na flor. Fiozinho do arremate você pode esconder aqui para dentro, puxando com a própria agulha de crochê. Ó. Como ele vai ser aplicado essa parte, você pode cortar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a aplicação. Então, esse fiozinho aqui do início, ó, você corta mais um pouquinho, depois nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo para o acabamento, então ele não vai aparecer. A aplicação ela vai ser feita da seguinte forma, ó. Você vai colocar assim, e quando você enrolar a flor, que nós vamos mostrar para você, ele já vai ficar certinho, ó. Vai ficar exatamente a flor do copo de leite. Então, primeiramente, nós vamos fazer o acabamentinho com uma carreirinha de ponto baixo e depois nós fazemos a aplicação. Vai ficar melhor para você fazer antes de enrolar a flor, não tem nem como você fazer depois. Então, nós vamos pegar aqui o nosso fio branco. Vamos aqui na parte de baixo da flor, emendamos o fio. Ó. Fazemos 2 correntinhas e trabalhamos uma carreira de ponto baixo. Essa carreira de ponto baixo você pode fazer dessa pontinha aqui também, não tem problema. Você pode continuar, quando acabar essa pontinha, pode continuar fazendo a carreira de ponto baixo. Nós vamos fazer aqui de baixo. Ó, você vai fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, ao redor de toda a flor. Você vai contornar por aqui, vai passar por aqui, vai voltar até o início onde você começou. Quando você estiver fazendo contorno, uma observação, e você chegar aqui naquela pontinha do centro, naquele Vzinho do centro da sua carreira, você vai fazer 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos, continuando o Vzinho para ele não ficar reto ali na pontinha. Depois você continua com ponto baixo sobre cada meio ponto alto da base. Quando você chegar ao final da sua carreira de ponto baixo, você arremata, ó, fechando com ponto baixíssimo e arrematando. Esse fiozinho aqui do final, você esconde por alguns pontinhos
Depois você pode cortar. Agora sim nós vamos fazer a aplicação do nosso miolinho. Então, o lado direito da sua carreira, ele fica para fora dessa última carreira de ponto baixo. Agora nós vamos aplicar o miolo e fechar a nossa flor. Para nós aplicarmos o miolo, você vai colocar ele mais ou menos a partir da terceira carreira de meio ponto alto lá da base, bem no meinho em direção ao biquinho do nosso trabalho. Você vai vir com, ó, você pode deixar até aqui por cima para não aparecer a aplicação. Você pode começar aqui de cima, introduzindo a agulha com a linha branca, fazendo uns 3 nozinhos na pontinha, para que ela não passe aqui do nosso trabalho. Você introduz a agulha por cima, que daí o arremate ele fica por dentro quando nós fizermos a dobrinha da flor. Ó. Aplica dessa forma, volta por outro pontinho, sai lá em cima. E assim você faz uns 3 ou 4 pontinhos para firmar aqui o miolinho na sua flor. Indo e voltando, fazendo a aplicação do miolinho. Você faz uns 5 pontinhos, volta lá por cima e faz o arremate. Ó. Introduz a agulha já pegando aquele fiozinho do início. Puxa a agulha por dentro da laçadinha que formou e arremata. Ó. Depois que você arrematar, você pode cortar o fio. Quando nós dobrarmos, ó, ele vai ficar dessa forma. Aqui você dobra mais apertadinho lá no começo e aqui por fora você abre mais, ó. Então lá você segura para ficar mais apertadinho e aqui pro meio você abre mais. Então a sua flor, depois que nós costurarmos aqui a lateral, ela vai ficar dessa forma. Então agora nós vamos fazer a parte da costura aqui da lateral. Você vai montar ela certinho, deixando, ó, a simetria entre um lado e outro, para que ela fique dessa forma. Você vai colocar esse fio daquele arremate que nós deixamos sobrando anteriormente na sua agulha de tapeçaria. Ó, cortar aqui a pontinha para passar. Depois que você colocar o fiozinho, você começa já a fazer a costura. Ó. Então você vai pegando as duas partes. Ó. Você vai pegando essa parte de cima com aquela parte que você dobrou ali por dentro do seu trabalho. Você vai pegando as duas partes depois de você ter arrumado certinho aqui a sua flor e você vai costurando. Ó.
pegando as duas partezinhas e fazendo uns pontinhos aqui para juntar as duas partes. Ao mesmo tempo que você vai pegando a parte de cima, você pega a de baixo também e sai lá na frente. Ó. Você vai fazendo uns pontinhos até chegar lá na base, para depois você poder arrematar. Procure sair sempre pela carreirinha da lateral, para que os pontinhos ele fiquem por dentro daquelas correntinhas. Como o fio é branco, não aparece aqui a costura. Ó. Que ela já ficou presinha, ó. Que ela fica um pouco abertinha, que é o normal. E quando você chegar aqui no finalzinho, bem na base, você faz o arremate. Ó. Procure arrematar aqui pelo ladinho bem de baixo para não aparecer o arremate. Ó, 2 vezes você faz o nozinho. E depois você pode cortar o fio. Antes de cortar o fio, você esconde aqui por alguns pontinhos, só para ter a segurança de que ele não vai escapar. Então, essa parte ela já ficou prontinha. Ó. Por isso que nós sugerimos que você endureça um pouquinho a peça, para que ela fique armadinha dessa forma. Você não precisa endurecer mergulhando a peça na sua mistura de endurecer. Você pode fazer o seguinte: você pode fazer a mistura, depois pegar um pincel e dar umas pinceladinhas e colocar a secar no sol. Assim ela vai ficar já mais durinha e vai ficar armadinha do jeitinho que você precisa. Ó. Então, essa parte da flor ela já está pronta. Agora nós vamos fazer só a parte do acabamento, que é a parte do caule, para não acabar assim nessa parte branca, e vamos fazer o que nós fizemos aqui. Então, nós vamos pegar agora o nosso fio verde e vamos fazer esse acabamento. Você vai começar a fazer o acabamento na segunda carreirinha de cima para baixo, ou seja, aqui nessa carreirinha você já começa a emendar o seu fio verde, fazer o acabamento para tapar aquela partezinha do começo. Então, você puxa o fio ali por um pontinho, por um meio ponto alto, você faz 2 correntinhas para subir e você vai trabalhando, pegando em cada ponto da carreira, trabalhando pontos baixos. Ó, note que nós vamos circulando o trabalho, pegando os pontos da carreira e fazendo os nossos pontos baixos. Assim ele já vai tapar aquela parte do comecinho. Ó, nós vamos circulando todo o trabalho. Fazendo como se fosse um caule da nossa florzinha copo de leite. Depois você vai trabalhar mais umas 2 carreirinhas dessa forma, aí vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, e depois nós fechamos essa parte e arrematamos. Você vai pegando bem como base aquele meio ponto alto da carreira e vai circulando, fazendo a sua carreira de ponto baixo. Ó. Ele vai ficando assim, dessa forma.
Vamos fazer até chegar ao finalzinho da carreira. Então, circule agora até chegar aqui no comecinho. Quando você chegar aqui no comecinho, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Na segunda correntinha que você subiu. Você vai subir 2 correntinhas e agora vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Agora fica mais fácil porque é só você trabalhar ponto sobre ponto. Então, trabalhe essa carreira toda ponto baixo sobre ponto baixo. Terminando essa carreira, você vê que ainda você não cobriu totalmente aquela parte branca. Então, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo e você vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, subindo 2 correntinhas e fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando você fechar esta carreira, você vai notar que ele já passou daquela partezinha branca. Então, agora o que você vai fazer? Você vai diminuir para fechar totalmente. Então, você vai subir 2 correntinhas e você vai pegando de 2 em 2 pontos. Você vai puxar uma laçada no próximo ponto e segurar na agulha. Vai pegar no próximo ponto mais uma laçada e vai segurar na agulha. E com outra laçadinha você tira todos os pontos. Ó, vai sempre pegando de 2 em 2. Puxa uma laçada, segura na agulha. No próximo ponto, puxa outra laçada, segura na agulha. E vai fechando todos juntos. Ó, pegando de 2 em 2 para que o nosso trabalhinho nessa parte ele vá fechando e não apareça a parte branca. Se não fechar totalmente na primeira, nós fazemos mais uma carreira fechando de 2 em 2 até que fique totalmente fechado o nosso círculo. Ó, sempre pegando de 2 em 2 e fechando junto. Se sobrar só um pontinho no final, você faz só um ponto e fecha a carreira novamente. Ó, que não fechou totalmente. Então, nós vamos subir 2 correntinhas e vamos pegando de 2 em 2 novamente para fechar totalmente essa parte. Nessa carreira ele já vai fechar. Fica parecendo o caule da nossa florzinha, então fica bem legal o efeito. Ó, estamos fechando já. Vamos pegar aqui o último ponto e fechar junto. E aqui você arremata, fechando com ponto baixíssimo e arrematando, cortando o fio. Depois você esconde essa pontinha de fio aqui para dentro do trabalho. E aí você pode cortar. Aquele fio do comecinho, como você foi fazendo os pontos, pegando ele junto, você também pode cortar. Ó. E o seu copo de leite, ele já está pronto. Agora é só você dar umas pinceladinhas com aquela goma de endurecer para deixar ele armadinho dessa forma. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz uma flor copo de leite em crochê, modelinho exclusivo da nossa equipe.